E aí, galera, tudo beleza com vocês? Essa semana, duas grandes empresas pediram recuperação judicial. Uma delas foi as Casas Bahia, com 17,3 bilhões em dívidas, enquanto isso a Marabras também pediu com 140 milhões em dívidas. E isso me fez lembrar de um vídeo, né, do Luiz Barsi, num podcast dos Irmãos Dias, que fez eu lembrar desse episódio. E eu quero que vocês assistam comigo e vejam se realmente de fato ele tem razão. Mas ao mesmo tempo eu vou te mostrar o que essas empresas têm feito aí para poder usar esse mecanismo para poder negociar suas dívidas, né? E poder se manter funcionando. Eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o senhor acredita que é a hora de vender uma ação? Bom, eu vou te dar o exemplo da Itaúsa. Quando ela não gerar mais os resultados que você espera dela. Mas o senhor acredita sim? Porque muitas pessoas têm dúvida. Carol, vamos dar um exemplo aqui. A Magazine Luiza. Tá passando, né, o varejo está passando esse momento delicado, as ações estão despencando, e aí os investidores ficam assim, será que eu vendo ação agora? Será que eu não vendo? Né? Será que eu compro? Será que não? O senhor acha que depende da fase, por exemplo, a Itaúsa agora, o senhor vendeu porque, né, de repente veio essa fase, ou seja, vende porque tá passando esse momento e você vendeu porque perdeu o sentido? Ou você acha que, por exemplo, nesse caso, a Magazine Luiza, por exemplo, está passando esse momento, o investidor deve vender ou não? Deve avaliar a empresa? Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar. Quebrou, e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte. O setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo, ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então, o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$1, e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então, você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? Ele desconhece. E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né? Agora, Barsi, quando a gente fala em varejo, você está falando de um varejo no geral ou só no varejo eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza, Via? Não, o varejo de eletroeletrônicos e linha branca, tudo aquilo que você pulveriza aí numa venda de 10, 15 parcelas, tá entendendo? Agora, por exemplo, Barsi, você tem alguns o varejo de farmácia, o varejo de vestuário. Você tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom, tá certo?
Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara, ela é uma empresa que tem preço razoável, né? Agora, não adianta você também congestionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Grupo Ultra, assim, a gente teve a oportunidade de falar, ó, eu acho que vocês estão fazendo mau investimento. Mas eles compraram um conjunto de empresas chamada Extra Farma, é isso? E eles venderam, porque eles não têm expertise. Você precisa ter expertise naquilo que você faz. E dificilmente alguém vai ter uma expertise melhor do que a Drogasil, tá entendendo? Incrível essa parada, né? Então, que loucura, né? Mas vou mostrar para vocês aqui agora algumas notícias que e vou ler um pouquinho para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né? O que essas empresas têm feito para poder se livrar dessa situação desfavorável que o setor de varejo no nosso país tem, né? Então depois eu explico, dou minha opinião também a respeito e quero saber a opinião de vocês também, beleza? Então é o seguinte, eu separei aqui uma, vamos na tela aqui, ó, ver se tá tudo ok, tá beleza? Então é o seguinte, ó, pior crise financeira da história, Casas Bahia detalha plano para evitar colapso. Petição de recuperação judicial revela medidas urgentes para preservar caixa, contratos e fornecedores após a pior crise financeira da história do grupo. O Grupo Casas Bahia entrou em pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo, buscando proteção para reorganizar uma dívida sujeita ao processo de 17,3 bilhões e evitar uma deteriorização ainda maior de sua operação. A petição inicial protocolada no domingo, dia 16, e obtida pela Exame, detalha que a companhia considera enfrentar a pior crise financeira desde a sua fundação e pede uma série de medidas urgentes para preservar o funcionamento das lojas, garantir o abastecimento de produtos e suspender cobranças durante o processo de negociação com credores. Os caras estão fazendo, né? Então, quer dizer, aqui, se você for olhar aqui, ó, você vai. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí os links, né, dessas notícias e vocês dão uma lida aí, beleza? Só que tem um detalhe, não só foi a Casa Bahia, também como a Marabras, né? Eu separei aqui também, ó. A Marabras, ela pede recuperação judicial em meio à disputa e dívida milionária. O pedido foi feito em caráter de urgência e envolve dívidas da ordem de 140 milhões, certo? Ó, a loja Marabras, uma das redes de móveis e eletrodomésticos mais conhecidas do estado de São Paulo, originária de uma família libanesa que iniciou seu negócio em 50, protocolou ontem pedido de recuperação judicial. De acordo com a petição encaminhada à terceira vara de falências e recuperação judicial do estado de São Paulo, pelo escritório Campana Paca, o pedido foi feito em caráter de urgência e envolve dívidas da ordem de 140 milhões, né? E aqui também você vai ter tudo a respeito do que está acontecendo e o que eles estão fazendo, né? Agora tem um detalhe. No vídeo, o Barça ele menciona a respeito da Magazine Luiza, beleza? Então vamos ver notícias sobre a Magazine Luiza também. Então, galera, ó, a Magazine Luiza tem prejuízo de 50 milhões no segundo trimestre, mas descarta crescer a qualquer custo. A Magazine Luiza atribui prejuízo ao aumento das despesas financeiras e afirma que seguirá priorizando margens em vez de expandir as vendas a qualquer custo. E aqui embaixo mostra, a Magazine Luiza, que é a MGLU3, encerrou o segundo trimestre de 2026 com prejuízo líquido ajustado de 50,4 milhões, revertendo lucro de 1,8 milhão registrado um ano antes e dando continuidade ao resultado líquido negativo dos 3 primeiros meses do ano, quando a companhia também somou prejuízo de 33,9 milhões. Quer dizer, outra empresa que está com dificuldade, certo? E aqui, ó, tipo, para baixo aqui, ó, apesar do prejuízo, o Magazine Luiza registrou EBITDA ajustado, indicador que mede o resultado da operação antes de juros, imposto, depreciação e amortização de 708,8 milhões no trimestre, queda de 2,5% em relação ao mesmo período de 2025. A margem EBITDA permaneceu estável em 8%, refletindo, segundo a companhia, maior disciplina comercial e controle de despesas. Os caras estão trabalhando para ter menos prejuízo aí, né? Bom, a receita líquida somou 8,9 bilhões entre abril e junho, queda de 2,6% na comparação anual. O desempenho refletiu principalmente a retração do comércio eletrônico,
cujas vendas recuaram 11,9% no período. Então isso está mostrando para a gente que o povo está comprando menos. Então é o seguinte, aí tem um detalhe aqui, ó. Eu separei outra notícia aqui a respeito da Magazine, que é o seguinte, ó. Eu preciso procurar saber o que eles estão fazendo para não chegar ao ponto que a Casa Bahia e a Marabá chegou. Então, ó, Magazine Luiza cansou de ficar de fora. A estratégia de Fred Trajano para voltar ao páreo nas vendas online. Depois de evitar a guerra de preços entre as gigantes internacionais, o Magalu decidiu mudar de estratégia. Agora quer vender nas plataformas rivais, mas impõe condições para preservar a rentabilidade. Então você vê aqui, ó, a Magazine Luiza passou o trimestre desafio bancando a decisão de desacelerar as vendas no online para não comprar a briga de preço na qual os grandes players internacionais entraram, movimento que o senhor Fred Trajano considera irracional. Agora o varejista quer voltar a crescer nessa seara, mas não a qualquer custo. Então aqui mostra tudo o que os caras estão querendo fazer. Né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a iniciativa segue um caminho já percorrido por concorrentes como o Casas Bahia, que vende parte do seu portfólio no Mercado Livre, que às vezes estão querendo buscar parceria para poder vender mais. Né? Só que, lógico, não de qualquer jeito. Porque o que eu vejo hoje as empresas no Brasil, além de toda essa estrutura que já faz com que o varejo não venha a ter condições mesmo de evoluir nesse país, e eles começam a se degladiar, começam, quer dizer, auto se destruírem. Né? Tipo, então é complicado. Não dá para você ficar brincando de ver quem vai ganhar menos. Isso é loucura, né? E acaba sendo insano essa parada. E aqui, galera, tem outra notícia. Ó. Mercado Livre, Magazine Luiza. Quem ganha e quem perde com a recuperação judicial da Casa Bahia? A recuperação judicial da Casa Bahia pode abrir espaço para a Magazine Luiza crescer no varejo físico e digital, enquanto o Mercado Livre enfrenta risco na parceria. Então vamos ver por quê? Ó, mais nova tentativa da Casa Bahia de se recuperar pode ter consequências tanto positivas quanto negativas para outras empresas do varejo, como o Magazine Luiza e o Mercado Livre. Olha que parada louca. É aí que eu falo para você que os caras vão se degladiando. Com um ambiente mais favorável de juros e um alívio financeiro maior, a empresa até poderia se reerguer e voltar a ser um player mais relevante, diz o Citi. No entanto, até que a operação Core seja mais saudável, os competidores podem ganhar mercado, diz o BTG Pactual. Ó, a Casa Bahia ainda é um player pequeno no mercado, com cerca de 2% de todas as vendas para o marketplace no Brasil, além de 5% das vendas online, incluindo as vendas próprias, segundo contas do Citi. Enquanto ela tem aproximadamente 1 milhão de usuários por dia, a Magazine Luiza tem 6 milhões. Por exemplo, o Mercado Livre tem 44 milhões e a líder Shopee 50 milhões, segundo dados do Citi. No entanto, o cenário pode ser negativo para o Mercado Livre. Embora as duas empresas sejam concorrentes, já que ambas têm plataforma de marketplace, o maior impacto é na parceria entre as duas. Você vê que loucura essa parada. E é isso, galera. Eu espero que essas empresas elas venham se recuperar. Né? Que a Magazine continue se ajustando, já vendo exemplos dessas empresas e das outras que já se foram, né, de fato faliram. No primeiro momento, a Casa Bahia ela não faliu, tá? E nem a Marabras. Porque eles usaram esse mecanismo, né, justamente de recuperação judicial para que eles possam se reorganizar, né? Tanto as suas dívidas, como foi mostrado aí nas notícias aí. Então, o que tem atrapalhado essas empresas é justamente o fato dessa taxa de juros ser muito alta. O país não tem muita escala, né, nesse setor, né, e quer dizer, então se torna algo que toda hora essas empresas elas precisam estar injetando dinheiro, porque elas compram um prazo determinado e vendem a longos prazos, né, para as pessoas e acaba nessa hora tipo é meio que o caixa não se repõe rápido, né? E aí muitas das vezes eles têm que buscar empréstimo, né, em bancos para poder cobrir todo o custo, né, de operação e aí pagando uma taxa de juros altíssima, fora a inflação que o pessoal para de comprar. Então, quer dizer, um cenário que judia bastante dessa galera do varejo aí, certo? Então, o que você acha? Você acha que o Barça está certo aí, que a Magazine vai fechar? Ou você acha que eles vão, de fato, sobreviver a essa taxa de juro aí?
e essa inflação, eu, na minha concepção, eu torço muito para que eles se recuperem, né? É difícil, eu acho que o sistema todo ele precisa rever, né, como fazer para dar incentivos a essas empresas para elas continuarem no mercado, gerando emprego, porque por trás de tudo isso existem famílias, pessoas que precisam trabalhar e pôr o alimento nas suas mesas, né? Então, eu torço muito que essa notícia ela venha ao, ao, ao médio prazo se invertendo e fazendo com que a Casa Bahia retome, né, os caminhos, a Marabras venha se recuperar, né, e que a Magazine Luiza, vendo o que aconteceu com eles, possa estar se ajustando já, né, para também não cair nessa mesma situação. Então, eu espero que esse vídeo foi um vídeo rápido aqui, um vídeo para mostrar o que está acontecendo, e eu espero que vocês tenham gostado. E deixa o seu comentário aí, dá um joinha, se inscreve no canal, e é isso, e dê sua opinião, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!